Ezequiel, vamos abrir em Ezequiel, o principal... Ezequiel, ele é um profeta interessante, ele é um profeta cheio de visão. Lá no começo da carta, do livro de Ezequiel, ele também tem uma visão dessa do mundo espiritual, uma percepção desse outro lado. Só que diferente de Isaías, que vê anjos chamados de serafins, ele enxerga outro tipo de anjo, outra classe de anjo, que são anjos chamados de querubins, né? E ele descreve como que o anjo ele é mais ou menos assim, metade homem, metade bezerro, com 4 asas, com casco de bezerro, né? Então isso que eu estava na pregação falando ontem, né? A hora que você morrer, assim, o querubim vier te buscar, você vai assustar, né? Aí você vai falar, que monstro aqui perto de mim, né? E é um anjo, Deus acha aquilo bonito, né? Você provavelmente não vai achar, né? Agora você não vai assustar mais, você fez semíbia e você vai lembrar, o Mateus aquele dia falou para mim que o anjo que ia vir me buscar era feio, né? Aí o anjo vai... Tem que contar as asas. Tem que contar as asas, Aí você nem vai precisar assustar pro anjo não ficar ofendido, né? Que você achou ele feio, você vai poder falar com ele assim, seu anjo, obrigado que você veio me buscar. E lá no capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 11, é um desses textos proféticos. Ezequiel, ele está construindo é um estilo de profecia que era quando eles estavam falando a respeito de 2 assuntos ao mesmo tempo. Então tem vários textos proféticos que eles são assim. O cara às vezes está falando de uma coisa que está acontecendo no momento em que ele está vivendo, e às vezes ele está falando de uma coisa que vai acontecer. A gente vai aprofundar isso na nossa próxima matéria de escatologia, porque a gente vai ver que muito texto escatológico ele é assim, ele já se cumpriu uma parte, que era a maneira que eles tinham de comprovar que aquele profeta era verdadeiro. Então o cara vai profetizar um troço que vai acontecer daqui a 3.000 anos. Como é que eu vou saber se eu posso confiar nisso aqui ou não? Para eu colocar isso aqui na Bíblia. Então ele precisa também falar de coisas que acontecem na época das pessoas, para as pessoas falarem assim, nossa, ele falou a verdade. Realmente o que ele diz se cumpriu, se concretizou. Então, alguns textos proféticos, eles têm esse caráter de duplo sentido, duplo cumprimento, vamos chamar assim, né? Esse aqui é um exemplo, só que ao invés de ser um texto profético para frente, ele é profético para trás. Ao invés de ser uma revelação do futuro, ele na verdade é uma revelação do passado. Ele conta a história do diabo, de como que o capeta caiu. Lá no versículo 12 ele fala assim, 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Ele cita as pedras aqui. Tu eras, 14, querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Que monte santo? É aquele lá do Salmo 15, que o salmista fala, quem habitará no monte santo do Senhor? Está falando do lugar que Deus vive lá no céu. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele conta aqui a história pregressa do diabo, quando o diabo era do bem. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão de suas iniquidades e injustiça do seu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Se você voltar lá em Isaías, capítulo 14, a gente tem o outro texto que trabalha isso aqui também, que conta um pouquinho mais sobre o diabo. Capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é esse o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Versículo 18, todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Então, esses são os dois textos que, no meio de uma profecia, falando de alguma coisa que era uma realidade do que eles estavam vivendo lá, Deus insere uma menção a respeito de... E o diabo? Como é que ele surgiu? O que aconteceu? Por que ele apareceu? Como é que a coisa se concretizou dessa maneira? Né? E aí é interessante porque essa perspectiva de que existiram outras criações antes de nós, para mim no texto de Ezequiel ela fica mais evidente, porque no versículo 3 fala assim, estavas no Éden, jardim de Deus. E nesse momento ele estava bom, ele era um cara top. Então não era o jardim do Éden de Gênesis 13, era um outro Éden, porque em Gênesis 13 ele é a serpente, que está ali tentando Adão e Eva. Lá em Apocalipse capítulo 12, o João ele confirma isso, que aquela serpente era o diabo, que é Satanás. E já era diabo, não era um querubim ungido, não era um cara bacana. Né? Então a gente vê que por algum motivo, na época dele, na época que ele e os outros querubins estavam vivendo aqui na Terra e lidando com as suas questões com Deus e etc., e tinham seus países, suas nações, seus comércios, do jeito que eles eram lá, alguma coisa aconteceu com ele que ele começou a se imaginar igual a Deus e ele quis se colocar na posição de Deus e ele caiu. E aí ele está debaixo de juízo. E foi a mesma tentação que ele traz para Eva e consequentemente para Adão. Vocês podem ser como Deus se vocês comerem dessa fruta aqui. É o mesmo pecado dele, é o mesmo pecado de Adão e, de certa forma, é a raiz de todos os pecados que a gente comete. A gente pensa assim, não, Deus pensa isso aqui, mas eu acho que eu sei como é melhor conduzir minha vida, vou conduzir minha vida desse outro jeito aqui. O que você está fazendo? Eu quero ser como Deus, semelhante a Deus, governar minha vida, o mundo, a vida das outras pessoas do jeito que eu acho, ao invés de constantemente me submeter a Deus na Bíblia. Isso seria antes de Adão. Deus criou os céus, a terra e tal, e daí ele veio para antes de criar Adão e Eva. Antes de Adão e Eva. Porque quando vem Adão e Eva, ele já é um anjo caído, digamos. Um anjo caído. Já é um demônio. Né? Então isso aí foi na... Adão não é a primeira criação de Deus. Né? Provavelmente, cada uma dessas raças de anjo que aparece na Bíblia aqui, provavelmente, não dá para afirmar com certeza absoluta, mas a Bíblia dá um indício disso. Cada raça foi uma criação, é como se Deus criasse os querubins. Eles tiveram início, meio e fim, tiveram um apocalipse deles lá. Aí depois destruiu o mundo. Aí Deus foi lá, fez o mundo bonitinho de novo, não sei o que, criou os serafins. Aí os serafins tiveram início, meio e fim, tiveram a existência deles aqui, o apocalipse deles lá do jeito que foi. Aí Deus recria o mundo. Tem os Bnei Elohim, eles, início, meio e fim, tiveram apocalipse deles lá, não sei o que, a terra estava sem forma e vazia. Aí disse Deus, haja luz, houve luz, haja firmamento, haja sol, luz, estrela, haja isso, e criou o homem. Então nós somos uma outra criação. A gente tem princípio, meio, vai ter fim. A Bíblia já conta como é que vai ser o Apocalipse. No Apocalipse diz que a terra vai ficar sem forma e vazia de novo, vai destruir todo esse troço aqui, e Deus vai fazer uma nova terra. Então Deus vai pegar esse planeta aqui, reorganizar ele de novo, e vai ter uma nova terra, a nova Jerusalém desce para essa nova terra, e vai ter uma nova criação. Vão ter outros seres vivos, inteligentes, que vão estar vivendo lá, a gente vai estar interagindo com eles da perspectiva dos salvos, não dessa perspectiva que a gente vive aqui agora, né? E eles vão ter o princípio, meio e fim deles também. E o ciclo vai... De onde vem aquela ideia de que o diabo era músico? É desse texto do Isaías ali.
Se você voltar um pouquinho no versículo anterior, ó, Isaías 14, músico não, ele era o líder de louvor daí, do negócio lá. Por isso que o ministério de louvor é o mais encapetado na igreja. No 14:11, ele fala assim, ó, derribado está na cova tua soberba e também o som da tua harpa. Então aí eles pegam essa passagem aqui e diz que o Satanás era o ministro de louvor no céu, que era a função dele. Não é isso que o texto está dizendo, né? Mas fica uma boa brincadeira, né? Que o pessoal acreditar nisso aí.